Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para esse programa Jovens Destemidos, pela graça de Deus. E gostaríamos de compartilhar algo aqui da palavra e que possa ser de ajuda para cada um dos irmãos. Bem, nós vamos falar um pouco sobre doenças e aflições, né? O Brano pregou uma mensagem sobre isso. E como o mundo, né, tem entrado em pragas e mais pragas, e parece que quando para uma pandemia, começa outro surto de doenças ali, mas tudo isso era as Escrituras, né? Já haviam profetizado sobre isso. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso nesse programa e pedimos a sua oração, né, para que Deus possa nos abençoar aqui. Nós vamos ler aqui Salmo 103, que foi a escritura que o irmão Brana usou na mensagem Doenças e Aflições. Diz assim, Salmo 103, verso 1: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Bem, essa foi a escritura que o irmão Brano usou na mensagem Doenças e Aflições. No parágrafo 23 da mensagem Doenças e Aflições, o irmão Brana vai falar, né, o que são doenças e aflições. Ele diz assim: doenças e aflições são todos os resultados do pecado. Talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. O diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflições. Aqui mostra, então, o resultado das doenças e as aflições é pecado. É o diabo fazendo as pessoas pecarem, e o resultado daquele pecado configura-se, né, em doenças. A irmã Branco diz assim, talvez o pecado não seja seu, mas alguém da sua linhagem antes de você, aquele pecado seguiu a linhagem sanguínea, né? Porque nós sabemos que existe a questão do sangue. Tem pessoas, o avô teve câncer, você vai ver que o pai, depois o filho dele teve câncer, depois o outro filho teve câncer, que é um demônio que segue aquela linhagem, aquele sangue. Tudo por causa do resultado, isso aí é resultado do pecado. Doenças e aflições é resultado do pecado. E aí você pergunta, né, mas por que talvez eu nunca pequei, né, e aí por que o nosso corpo, né, nós falamos assim, se Jesus levou as nossas enfermidades, por que ainda nós temos doenças no nosso corpo? É porque o nosso corpo ele não foi redimido. O que foi redimido foi a nossa alma. Jesus pagou o preço para que comprasse a nossa alma. O corpo ele não é redimido, né? A carne e sangue não herda o reino do céu. Então ainda nós ficamos doentes aqui na terra. E isso é resultado do pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, o mundo entrou em desgraça, em doenças aumentando, né? Tivemos várias pandemias ao longo da história, e isso é resultado do pecado, né? E o que nós estamos vendo hoje, irmão, principalmente depois da vinda do coronavírus, né? Nós vemos uma guerra assim, em todos os lados. Não estou falando apenas, né, do coronavírus ou da Rússia e da Ucrânia, mas nós temos guerras hoje de comércio, né? Nós temos uma nova guerra fria se desenrolando entre Estados Unidos e a China, tentando dominar o comércio da terra. Nós temos guerra de informação, guerra tecnológica. É o mundo de guerras, né? Então, essas doenças que aparecem, muitas vezes, são doenças que vêm de guerras, né? O irmão Brana chega a dizer que são guerras de germes, guerras bacteriológicas, né? Então, eles fazem laboratórios, né? E começam a modificar geneticamente alguns micro-organismos e depois espalham isso num grupo de pessoas e aquilo vai espalhando. O irmão Brana diz na mensagem do primeiro selo, parágrafo 64, ele fala assim, qual é o papel da guerra?
O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado, mas quando ele faz, ele apanha esse mistério de Deus, então ele vai até as pessoas, depois do mistério ter sido dado a ele. Vai ao povo. E o que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. Isso dá começo o quê? Uma guerra espiritual. Então Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. Então, às vezes, uma praga, quando ela cai, é um julgamento temporário em cima daqueles que rejeitaram a mensagem. Então, cai aquele julgamento temporário. Aí o irmão Branham continua dizendo, ele fala bem assim, ainda na mesma mensagem, no parágrafo 135, ele diz assim: doenças estão acontecendo e tudo está acontecendo. Bem, não sabemos o que esperar. Os médicos não sabem como chamar as doenças. Então, eles estão dizendo, eles são vírus. O que é um vírus, o profeta diz? Pergunte ao médico. É algo sobre o qual ele não sabe nada. Então, o irmão Branham dizendo aqui, um vírus. E se tiver alguém nos assistindo que talvez estudou, né, a questão da biologia, ninguém sabe identificar o que é um vírus, se ele é um ser vivo, ou se ele é um parasita, alguma coisa assim. Ninguém consegue explicar o que é um vírus. A biologia, os cientistas não sabem explicar. E o irmão Branham continua dizendo assim, o que é um vírus? Pergunte ao médico. É algo sobre o qual ele não sabe nada. Ele apenas diz, é um vírus. Isso é tudo que existe. E o profeta diz assim, há pequenos insetos e demônios voando, dos quais esse homem nunca ouviu falar antes. Tudo está em movimento. Tudo estamos tentando restringir com coisas naturais, tá vendo? Então, o vírus, quando ele aparece, né, esse vírus, ninguém sabe explicar. A ciência até hoje não consegue explicar o que é um vírus. Eles dão conceitos daqui, conceitos dali, mas não chega num consenso entre os especialistas do que é um vírus. Mas nós sabemos que o vírus ele é um demônio que entra ali para tentar atacar a saúde da pessoa. Né? O profeta diz assim, estamos tentando restringir com coisas naturais. Mas quando tentamos fazer isso, surge outra coisa, tá vendo? Então, ó, nós temos uma doença, vamos supor, nós temos um coronavírus. Então, nós temos que criar uma vacina para resolver a questão do coronavírus. A irmã Branham diz assim, então estamos tentando restringir com coisas naturais. Mas quando tentamos fazer isso, surge outra coisa. Então, você tem uma doença, a medicina cria um remédio para aquilo. E aquele remédio cura aquela doença, mas surge uma outra coisa. Então, o que nós temos hoje, então? Nós temos notícias, depois das vacinas terem sido aplicadas nas pessoas, né? Nós temos notícias, eu vou ler uma das notícias aqui. O que aconteceu, né? Olha só essa matéria. Estados Unidos restringe o uso da vacina Janssen por risco de coágulos sanguíneos raros. E diz assim, a Food and Drug Administration disse que a vacina só pode ser aplicada em adultos que não podem receber doses de outro fabricante, ou solicitem especificamente a vacina da Johnson & Johnson. Então já está começando a restringir vacinas, porque depois de ter aplicado a vacina para resolver a questão do vírus, apareceu uma outra doença. Aí no parágrafo que nós estamos lendo, vamos dizer assim, você dá penicilina a um homem para isso, e isso vai configurar outra coisa. Então, tem muitas pessoas que confiam muito na medicina, Não, nós temos que confiar na medicina, irmão. Na mensagem Chave para a Porta, o irmão Branham diz que realmente a medicina, Deus deu uma chave para a medicina para resolver muitas coisas. Inclusive a própria vacina, o irmão Branham diz que a própria vacina foi uma chave que Deus permitiu para a medicina desenvolver algumas coisas para curar. Mas isso não significa você falar que Deus deu a chave que a medicina vai resolver todas as coisas. Não. São homens tentando lutar ali, mas sem ter a ajuda de Deus. A única maneira de nós vencermos as doenças e as aflições é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É a cura divina. E o irmão Branham diz, se você não pode crer na cura divina, você está perdido. Irmão, quando você olha o mundo que nós estamos aí, coronavírus, e cria a vacina para o coronavírus. E quando a pessoa toma a vacina, começa a produzir outras coisas na pessoa. Né? Tem
Tem, por exemplo, jogadores de futebol que tomaram a vacina e deram problemas cardíacos nele, eles tiveram que aposentar. Ou, né, tivemos aquele caso daquele jogador jogando um campeonato na Europa, e ele caiu quase morto dentro do campo depois dele ter tomado vacina. Será que isso é coincidência? Um outro jogador foi forçado a aposentar depois de ter tomado a vacina. Nós não estamos aqui atacando a vacina, mas estamos mostrando que isso que o irmão Brana diz, que você dá penicilina a um homem para isso. Isso vai configurar outra coisa. Então o homem tenta salvar com as suas próprias mãos, mas acaba configurando outra coisa. Mas o sangue de Jesus, ele vem e limpa toda a coisa, não sobra nem sequela daquilo, né? Olha o que o profeta diz aqui, ó, na mensagem Que Fazes aqui, no parágrafo 61, ele fala assim, ó, todos os nossos pequenos remédios, a única coisa que fazem é ajudar os sintomas. Precisamos de uma cura para a doença. Precisamos ter todos os psiquiatras do mundo não podem curá-lo. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Isso apenas ajuda os sintomas. A cura está no sangue de Jesus Cristo. Não descansar na praia, não vá buscar um hino, um coro para cantar hino. Isso é o que estamos tentando fazer hoje, cantar. Então a cura não está em você, né, tentar cantar, não. Se o sangue de Jesus Cristo está naquele hino, então vai te curar. A única maneira de recebermos a cura nessa era cheia de doenças, cheia de pragas, se chama cura divina. A cura divina é o que resolve o assunto. Não é médico, embora eles ajudam os sintomas, diz o profeta, embora há uma chave que foi dada aos médicos para nos ajudar em muitas coisas, mas o que cura, a cura está no sangue de Jesus Cristo. Porque você observa uma coisa, quando o Espírito Santo sair, quando o sangue de Jesus Cristo sair sobre os gentios, o irmão Brana diz que a pessoa vai quebrar os ossos e o osso não vai mais remendar. Cadê os médicos para remendar o osso? O que remenda o osso hoje, irmão, o que faz o osso colar depois do médico colocar a faixa, não é um milagre que o médico faz, é porque o Espírito Santo está na terra ainda, fazendo cicatrizes curarem, fazendo o osso colar, fazendo enfermidades desaparecerem. É o sangue de Jesus Cristo que ainda está aqui na terra. Quando o sangue sair, vai quebrar o osso, pode colocar a faixa ali, não vai mais remendar o osso, porque o que traz a cura é o Espírito Santo. Né? Aí o profeta diz assim na mensagem, o som incerto, né? Parágrafo 26, ele diz assim, a medicina tem feito algumas grandes coisas. Eu creio que Deus a tem usado em muitas coisas. Eu creio, se nós fôssemos mais sinceros e consagrados a Deus, Ele já teria o remédio para o câncer e tudo mais. Se nós somente Deus, a coisa, se nós simplesmente... Deus tem a coisa, se nós simplesmente o perguntarmos a respeito disso. Vem pedi-lo, tá vendo? Olha que coisa tremenda, né? O irmão Brano está dizendo aqui. Eu creio que esta é a razão que a vacina Salk veio, simplesmente por causa das criancinhas sofrendo da maneira que estão. E Satanás, aquela coisa maligna ali, deixando as criancinhas paralíticas e coisas. E Deus simplesmente permitiu que aquilo fosse descoberto para inoculação. Isso tem feito uma grande coisa, e pelo qual somos agradecidos ao Deus Todo-Poderoso por isso. Simplesmente tão agradecidos que Deus nos tem sempre nos abençoado. Então Deus permitiu que essa vacina Salk, né, que ajudava a questão da paralisia infantil, Deus permitiu que a ciência descobrisse isso. E o profeta diz assim, se fôssemos mais tementes a Deus e perguntássemos para Ele qual a cura do câncer, a medicina teria alcançado isso. Certo? Olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, algumas coisas sobre vacina, né? Porque, lembrando aqui, nós não estamos atacando a vacina ou atacando os remédios que o médico dá, mas nós estamos falando que existe um remédio maior do que esse. Porque, como nós estamos falando aqui, às vezes o remédio você toma, ajuda o sintoma, mas aquilo configura numa outra coisa. Agora, porque muitas pessoas que se dizem cristãos, que creem na mensagem, confiam mais no médico do que no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é um erro. Isso é um erro. Porque nós estamos caminhando para o fim dos tempos, estamos caminhando para o rapto. Onde está a nossa base fundamental? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé? Será que está no dinheiro, está no médico? Se tiver no dinheiro, ou no médico, ou no homem, tudo isso falha.
Mas o sangue de Jesus Cristo, se a fé está em Jesus Cristo, esse Jesus Cristo vai te levar no arrebatamento, né? Antes de nós lermos aqui a mensagem de comunhão, eu quero só ler isso aqui para os irmãos observarem isso aqui, ó. Lembrando, diz assim, na mensagem Fé é a Substância, parágrafo 60, ele diz assim: ora, isso nos faria começar a gritar. Pense nisso. E as pessoas me dizem que têm fé e dizem que não podem acreditar na cura divina? Amigos, se vocês não acreditam nas curas divinas, estão perdidos. Está certo? Como você vai, se você não pode ter fé o suficiente para Deus remendar esse corpo para glorificá-lo, quanto mais ter fé para crer que Deus vai tirar esse velho mortal e fazer dele a imortalidade para tirar isso. Essa é uma cura divina direta. Ó que coisa. Haverá algumas decepções terríveis no dia do julgamento, na ressurreição, correto? Tá vendo? Isso aqui é tremendo. O irmão Branham diz assim, ó, a transformação de corpos é uma cura divina, só que mais avançada. Entende? Então, se você não pode crer numa cura divina, né, que só faz remendar esse corpo mortal, quanto mais remendar esse corpo mortal para o imortal. Não tem como, né? Então, como é que você quer crer no rapto se você não crê no sangue de Jesus Cristo? É o profeta que está dizendo aqui, irmãos. Eu estou citando o que o profeta diz. A pessoa diz que vai no rapto, mas não crê nem no sangue de Jesus. Confia mais no remédio da farmácia do que no sangue de Jesus Cristo. Tem alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa está errada. Porque nós vemos assim, existem pessoas que, por opção, não quiseram tomar a vacina. Você vê que as pessoas criticam essas pessoas porque talvez elas não acreditam, mas acreditam no sangue de Jesus Cristo. Não, creio que se a pessoa crê mais no sangue de Jesus Cristo do que na vacina, eu creio que ela está certa. É melhor crer no sangue de Jesus Cristo que na vacina. Não que nós temos que, todo mundo tem que parar de tomar vacina e ser irresponsável, não. Se a pessoa tem fé para isso, amém. Na mensagem de comunhão, parágrafo 104, ele diz assim: encontrava-me na África, não podia tomar vacina contra a malária. Mas se um pernilongo, transmissor da malária, sentasse em minha mão, eu teria malária. Eles não fazem zunido, e você mal os percebe. Eles pousam, eles só pousam, só isso, você já pegou. Se você viver, você terá isso por 15 anos. E então, às vezes, morre com isso. Então tinha aqueles nativos em suas choupanas, com pernilongos na perna toda deles, eles nus. Pernilongos mordendos, pernilongos que transmitem malária e não os incomodava. Por quê? Haviam desenvolvido uma imunidade. Tinham uma inoculação dada por Deus. Olha só, irmão. Os índios não precisaram de uma vacina para... Deus criou uma imunidade sobre eles e eles não pegavam malária. Mas se o mosquito só sentasse na mão do irmão Brano, ele pegava. Aí o profeta diz assim, esse é o problema das pessoas hoje. É esse o problema da igreja. Recebemos tanta vacina de bebê e teologia feita pelo homem a ponto de ficarmos vaporizados. O que precisamos é da inoculação de Deus pela palavra do Senhor Deus. O homem viverá diariamente por esse tipo de alimento, para deixar sua alma inoculada contra as doenças espirituais que estão fluindo e pulando pelo país. Tenho bastantes anotações quanto a isso, mas terei que parar. Tá vendo, irmão? Irmão Brando disse, se o mosquito só sentar, pegava malária. E tinha vacinas contra a malária, mas os índios nus, vários mosquitos picando eles não pegavam, porque Deus deu uma vacina espiritual para eles, né? Uma imunidade natural ali. E eles não pegavam a vacina. Irmão Brando diz, então é isso que é o problema das pessoas. Confia mais na vacina, confia mais no médico e não confia nada na palavra de Deus. Irmão Brando diz assim, ó, a mensagem a chave para a porta, parágrafo 49. Porém a ciência pensou, se existe tal mal como paralisia, com certeza há algo para neutralizá-la. Eles lutaram, eles permaneceram nas ruas de botas, o corpo de bombeiros, e estenderam seus chapéus e pediram esmola, eles mendigaram, eles fizeram tudo, tentando encontrar a chave para destrancar a porta para a liberdade. E finalmente um cavaleiro cristão chamado Saul que descobriu a vacina. Por quê? Havia um mal segurando, havia um assassino segurando. Havia uma chave em alguma parte que podia destrancar a liberdade outra vez para o homem. E a vacina Saul, que foi o grande tratamento. O que a chave pode fazer? A vacina foi trazida e agora a paralisia infantil está sendo aniquilada.
com esta vacina, porque eles nunca se cansaram e nem deram por entregue. Aquela chave estava em alguma parte. Havia algo que imunizaria aquilo. Eles estavam supostos a encontrar aquilo. Mais um parágrafo aqui que o Mobrano diz assim, está falando, né, que as chaves que Deus entregou para a medicina. Né? Agora, olha esse parágrafo aqui do irmão Brano. Né? Observar aqui o que o profeta vai dizer nessa mensagem, o caminho de Deus para a cura. No parágrafo 42, ele diz assim, o que é câncer? O que é uma doença? Nós cuidaremos disso nos próximos 5 minutos. O que é câncer? O que causou isso? Vamos pegar um câncer ou qualquer coisa que você queira. Tuberculose, pneumonia, o que você quiser. Qualquer doença. As doenças são germes. Deixe-me passar uma coisa aqui rapidamente enquanto o nosso tempo está passando. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz isto nos últimos dias? Que haverá uma guerra bacteriológica? Que doenças irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Mas com o anjo, ou que estava encarregado dessas pragas, foi dado ordens para não tocar em ninguém que estivesse com a marca. Porque quanto tipo de professores temos que ser, irmãos, para fazer a igreja ficar nessa condição, imune? Meus braços estão doloridos agora de onde os médicos perfuraram agulhas para tentar me inocular contra a febre amarela e assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não me ouviram. Mas eu vou te dizer o que Deus vai fazer. Deus tem um soro e é chamado Espírito Santo. E quando aquele soro entrar, ele vai inocular você, aleluia, nos últimos dias. Eu me lembro de uma vez, durante a enchente de 37, todo mundo tinha que tomar vacinas contra a febre tifoide. Então eu estava escapando da minha. Eu era um atacante, então eu estava fora e fora. Algum sujeito se aproximou e disse, você já tomou suas vacinas? Eu disse, sim, eu tenho minha chance. Ele disse, você fez disso, isso te deixou doente? Eu disse, não. Eu disse, não, com certeza não. Ele disse, quando você teve sua chance? Eu disse, cerca de 3 anos atrás. 3 anos? Ele disse, bem, você deveria pegar outro. Eu disse, recebo 1 a cada hora. Irmão, tudo bem, eu estava indo para ele. Mas olha, amigo, o tempo está chegando quando uma igreja está se levantando. Se não podemos ter fé para a cura divina, como vamos ter para o arrebatamento? Temos que sair, amigos. Temos que sair dessa velha e lenta condição da igreja em que estamos. Saia, lance para fora. Corte as linhas costeiras e saia para algum lugar, onde você perca todos os sentidos do medo e dúvida, lá onde todas as coisas são possíveis, irmão, tão livre quanto possa ser. Você tem sua vela içada em direção ao céu, e nada pode mexer com você de maneira alguma. Você foi assim, isso é tudo. Nada pode te machucar. Agora, esse é o tipo de igreja que vai ser um dia destes, de acordo com a Bíblia, onde o anjo derramou nossa ira e doenças irromperam, e os homens até mesmo apodreceram em suas carnes onde estavam, e as aves do céu desceram e comeram dos ombros, e comem da carne dos capitães-chefes, e grandes homens, e presidentes guerreiros, diplomatas e potentados e tudo mais. O Brano está se referindo aqui a Apocalipse 19. Mas o anjo foi encarregado, não se aproxime de ninguém que tenha o selo de Deus em sua testa. Vai ser um desses dias. A cura divina vai ser uma grande coisa entre as pessoas, tá vendo? Num desses dias, irmão, nós estamos se aproximando disso. As doenças estão se rompendo, é doença sobre doenças. E um desses dias, o irmão Brano diz, a cura divina será uma grande coisa entre as pessoas. Não terá médico para curar as doenças das pessoas, a única coisa será a cura divina. Cura divina. E nós estávamos vendo uma acusação que a Rússia deu contra os Estados Unidos, que tinha laboratórios para modificar germes dentro da Ucrânia. Né? Foi dada essa denúncia, muitas pessoas não levaram a sério, mas foram fazer investigação e realmente havia laboratórios para modificar o vírus. E muitas investigações também sobre o coronavírus lá na China era financiado por cientistas americanos dentro da China para modificar o vírus do corona para ser mais fácil de pegar entre as pessoas. Nós estamos vivendo hoje em uma guerra bacteriológica. Esses parágrafos que eu estou lendo aqui para os irmãos está se cumprindo nos nossos dias. Guerras bacteriológicas. O irmão Brana diz, haverá um tempo em que a cura divina será uma grande coisa entre as pessoas.
É o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos se aproximando dessas coisas. Deus está nos avisando. Deus está mandando o seu aviso. A cura divina será uma grande coisa entre as pessoas. Se nós não cremos agora, esses germes nos pegarão e não haverá médico para nos salvar. Mas graças a Deus que nós cremos nessa cura divina. Irmão Brana, então vamos entrar em condição. Deus nos quer. Você diz, bem, irmão Brana? Você diz, deixe-nos. Isso é o que Deus está esperando. Estamos esperando a volta de Jesus e Jesus está esperando por nós. Você diz, bem, o que podemos fazer a respeito? A Bíblia diz que chegou a hora. A sua noiva se aprontou. Aleluias. Se aprontou. Não é o tempo que nós estamos vivendo, irmão? Guerras bacteriológicas. Nós estamos vivendo nesse tempo. Como eu acabei de dizer aqui. Descobertos laboratórios na Ucrânia que os Estados Unidos financiam. Nós sabemos que os Estados Unidos é a segunda besta, a besta que saiu da terra. Financiando laboratórios na Ucrânia, laboratórios de modificar germes. E foi descoberto também laboratórios dentro da China, financiado pelos Estados Unidos também, para modificar os germes. Certo? Então a besta, ela é esperta, o Satanás é esperto, ele não vai se expor. Então, entra em países e através daqueles países sai a doença e a culpa fica naqueles países, nunca fica na besta que saiu da terra. Então, o tempo em que a cura divina será uma grande coisa é agora. Olha o que aconteceu aí. Isso aí, irmão, é apenas um julgamento temporário, o coronavírus. Foi um julgamento temporário. Pragas terríveis vão acontecer em que pessoas estarão com a carne para fora, pedindo a morte. Subirão em cima dos montes para pular, pedindo a morte, porque as pragas vão vir. Haverá um tempo de desespero quando a noiva sair daqui. E nós já estamos vendo pré-tribulações. O sexto selo já foi aberto. Nós estamos vivendo numa pré-tribulação. A tribulação ainda está por vir. Mas estamos vendo as doenças. E a cura divina tem sido uma grande coisa nos nossos tempos. Então nós temos que crer nos milagres da cura divina nesse tempo, né? Milagre da cura divina. Então, as doenças são resultado do pecado, depois deles rejeitarem a mensagem. Então essas doenças vêm. E também tem a questão das guerras bacteriológicas que nós estamos vendo aí, né? Porque, segundo as Escrituras, nós vemos que isso são guerras que está acontecendo. Guerras de bactéria, guerra de germes, segundo o que o profeta está dizendo, né? Estamos vivendo isso aí. Deixa eu apenas aqui colocar uma outra questão, né? Outra notícia recente, essa daqui, Estados Unidos investigam a morte de 5 crianças por hepatite misteriosa. Né? Uma hepatite que agora se alastrou muito mais, essa é uma notícia um pouco mais antiga. Então você vê as doenças que estão se espalhando, aparece doença aqui, doença ali. E disso aí vai se rompendo muitas coisas, né? O irmão Brana diz que até os alimentos seriam modificados geneticamente e por causa desses alimentos, isso causa doenças, né? Por isso que Deus deixou um prato especial para os judeus comerem e eles foram uma raça pura e forte, né? Mas quando você modifica os alimentos, você tem pessoas fracas, uma geração fraca e uma geração doente. Mas o que pode salvar isso é a cura divina. Nós estamos vivendo justamente nesse tempo que o Mobrana disse que a cura divina seria uma grande coisa nesse tempo. Bem, não confie na vacina, não confie 100% na vacina, não confie 100% no médico, porque quando o médico te desengana e fala não tem mais chance para você, a única coisa que pode salvar é o sangue de Jesus Cristo. O médico ele faz o seu trabalho até uma certa parte. Até uma certa parte. Mas o sangue de Jesus Cristo não tem limite para ele. Ele vai além, ele te salva, ele te cura e te ressuscita também. Bem, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.